Então, o meu tema aqui é falar um pouco sobre o ministério sacerdotal de Cristo, seu ministério de intercessão na sua relação com a oração. E eu gostaria de convidá-los a abrir comigo o texto que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16. Diz assim a palavra inerrante de Deus. Verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, todavia sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar para que Deus ilumine o texto. Pai Santo, nós te damos graça pelo privilégio que tivemos até aqui, de poder ler a Tua palavra, Senhor, de poder, Senhor amado, cantar a Tua palavra, de poder experimentar essa comunhão com os nossos irmãos através da meditação, da perseguição. Obrigado, Pai Santo, pelo privilégio que temos agora, Senhor amado, de ouvir a Tua palavra, te adorar pela submissão do nosso coração. E nós clamamos a Ti, Senhor amado, que Tu nos transforme em conformidade com a Tua palavra, que Tu nos eleve à Tua presença pela Tua palavra, que Tu nos purifique, nos santifique e nos encha da plena convicção do sucesso, Senhor amado, da Tua obra, desde a consumação na cruz até o Teu retorno, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém. Amém. Esse texto fala sobre o ministério sacerdotal de Cristo, e Jesus Cristo, ele é alguém cuja função principal hoje no seu ministério sacerdotal é a oração. Eu fui convidado recentemente para pregar sobre oração, e eu senti aquele senso de inadequação que todos nós sentimos, aquele desencorajamento. Uma vez perguntaram para um grande pregador se ele conhecia alguém para pregar numa conferência sobre oração. Ele diz, uma das coisas mais difíceis é você recomendar alguém para pregar sobre oração. Porque quem é um grande pregador não necessariamente é um homem de oração. Pode ser simplesmente grande eloquência. E por outro lado, geralmente quem ora muito não sai por aí dizendo que ora bastante. E a verdade é que todos nós, numa certa medida, nos sentimos intimidados pela oração, porque a oração por si só é uma das atividades mais sagradas que existem. Pelo menos de forma imediata, é o lugar onde a gente toma mais consciência de estarmos entrando na presença de Deus. Infelizmente, por conta da nossa irresponsabilidade, da nossa falta de memória, quando a gente lê a Bíblia, muitas vezes é algo artificial e a gente não toma consciência de que a gente está ali diante de Deus ouvindo a palavra de Deus. Mas quando a gente ora, a gente não tem esse problema. E a oração, então, é um dos sinais de vida, mais autênticos de todo cristão, e, ao mesmo tempo, uma das maiores necessidades do cristão. E quando a gente pensa em orar, a gente está pensando no privilégio essencial que é a oração. A definição mais essencial da oração é simplesmente falar com Deus, o que implica no fato de que a gente entrou na sua presença, mas a gente também tem esperança não só de ser ouvido por Deus, se Ele nos aceitar, a gente também quer que Deus não só nos aceite em sua presença, mas nos responda, considere as nossas orações e dê uma resposta, o que torna ainda mais difícil, o nosso senso de dignidade quando a gente vai orar, porque nós sabemos que quando nós nos aproximamos de Deus, estamos nos apresentando diante do Santo dos Santos com a consciência ainda maior de que nós somos pecadores. E o fato é que esse senso de privilégio que a gente deveria experimentar quando a gente pensa em orar, é aquilo que ao mesmo tempo mais nos intimida para orar, porque nós sabemos que entraremos na presença de Deus. E todavia, aquilo que mais nos intimida na oração é o que mais deveria nos empurrar para orar, justamente o senso de privilégio do que acontece quando a gente ora. Então, o meu objetivo hoje, nessa manhã, é restaurar esse senso de maravilha e esse senso de privilégio. O maior privilégio de toda a glória celestial pode ser desfrutado desde já através da oração. Entrar na presença de Deus com a certeza de que somos aceitos por Ele, ter certeza de que Ele ouve as nossas orações e de que Ele nos apresenta uma resposta favorável.
E essa glória que envolve oração, essa atividade santa, sagrada, ela se revela particularmente no ofício sacerdotal de Cristo. Os puritanos consideravam que dentre os principais ofícios de Cristo, aquele que hoje é o mais importante é o ministério sacerdotal de Cristo. Porque como profeta e cumprimento de todas as profecias do Antigo Testamento, de uma certa forma, ele já exerceu de forma predominante o seu ministério profético quando ele encarnou na terra. E mesmo que a igreja continue sendo governada por sua palavra viva, e esse ministério profético continue acontecendo, não é o ofício com o qual Cristo se ocupa principalmente hoje. Quando a gente pensa no ministério de Cristo enquanto rei, a gente sabe que ele continua em atividade, mas é algo que a gente espera ser exercido em proeminência a partir do seu retorno, quando ele exercerá, sem nenhum tipo de limitação, sem nenhuma reserva, o seu ofício como rei, com toda a sua plenitude, com todo o seu poder. Porém, o ministério sacerdotal de Cristo é o ofício com o qual Cristo continua se ocupando hoje. Porque Cristo começou o trabalho do sumo sacerdote quando ele ofereceu a si mesmo como sacrifício, quando ele pagou o preço na cruz. Porém, Cristo hoje se encontra diante da presença de Deus, intercedendo para o seu povo, fazendo com que todas as riquezas conquistadas pela obra na cruz sejam aplicadas e com que toda a herança que Deus tem reservado para dispensar sobre o seu povo seja liberada através da intercessão de Cristo. E é por isso que Cristo, esse que está continuamente intercedendo para o seu povo, se torna para nós a maior revelação da glória que é orar e o maior modelo para nós de como nós deveríamos orar. Então, a maior motivação, e essa é a nossa verdade principal hoje, a maior motivação para a oração é o ministério sacerdotal de Cristo. É um ministério diretamente vinculado à intercessão. Quando a gente considera o que acontece quando a gente ora, a gente está, na verdade, se juntando a algo que já está acontecendo. Cristo orando por nós. E é a eficácia da oração de Cristo e o modelo das orações de Cristo que deveriam motivar e guiar as nossas orações. E particularmente considerando a igreja perseguida, o que eu quero que a gente experimente um pouco hoje é a própria experiência de Estevão. Esse primeiro mártir da fé cristã, e quando estava apedrejado à beira da morte, ele dirige os olhos aos céus e encontra Cristo exercendo o seu ministério sacerdotal, intercedendo por ele, fortalecendo a direita do Pai, se compadecendo e confortando com essa visão celestial. Então eu espero que quando nós fechemos os nossos olhos para orar, nós contemplemos diretamente Cristo intercedendo pela sua igreja e nos juntemos a Ele nessas orações, a fim de que sua igreja continue a ser preservada e continue a avançar. O senso de maravilha na oração tem como base a nossa consciência sobre 3 fatores, pelo menos. E são esses 3 que a gente vai considerar juntos hoje. Em primeiro lugar, a quem oramos ou para onde dirigimos as nossas orações. Em segundo lugar, através de quem ou em quem oramos. E em terceiro lugar, pelo que oramos. Pelo que deveríamos orar e como nós deveríamos nos juntar às orações de Cristo, orando juntamente com Ele. Então, em primeiro lugar, o senso de maravilha na oração tem como base a consciência sobre a quem oramos ou para onde dirigimos as nossas orações. Então, voltando para o texto, vamos ler juntos o verso 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Olha que interessante, quando nós oramos, nós estamos nos dirigindo ao trono da graça. O que é ainda mais interessante é que o verso 14 nos diz que Cristo, como grande sumo sacerdote, penetrou os céus. Então, esse trono da graça, de uma certa forma, ele faz referência ao trono da misericórdia, ou ao propiciatório, em cima da tampa da Arca da Aliança, que representava na terra esse trono celeste. Porém, desde que Cristo adentrou ou penetrou os céus, as nossas orações se dirigem diretamente ao trono da graça de Deus. Então, qual é a resposta para essa primeira pergunta? A resposta essencial e geral é que nós dirigimos as nossas orações a Deus na mais plena manifestação da sua glória. Olha que interessante.
3 coisas, pelo menos, são reveladas aqui sobre essa presença de Deus nos céus, sobre esse trono da graça de Deus. Em primeiro lugar, é o lugar da presença de Deus. É o lugar da presença mais intensa de Deus. Nós sabemos que a Bíblia nos ensina que nosso Deus é um Deus onipresente. Isso significa que Ele está em todos os lugares com todo o seu ser. Que nós não temos como nos esconder da presença de Deus e não há lugar na terra onde nós não possamos ser socorridos pelo nosso Deus. No entanto, a Bíblia sempre nos ensina que há um lugar onde Deus se manifesta na sua plenitude, se manifesta na expressão mais sublime da sua glória e do seu trono. Então, quando a Bíblia vai falar, por exemplo, Paulo vai nos falar que ele foi elevado até o 3º céu. E a gente tem esse entendimento. Ou quando Isaías, no ano da morte do rei Urias, vai ter essa visão do trono celestial. Então Deus ele está presente em todos os lugares, só que nessa vida que nós vivemos num mundo marcado pela queda, nós experimentamos manifestações pontuais e variadas de Deus em relação à condição humana. Às vezes nós experimentamos mais da sua graça, outras vezes nós experimentamos mais da manifestação da sua indignação, da sua disciplina, e nós vivemos nesse mundo em manifestações variadas do ser de Deus. Porém, se nós fôssemos projetados para esse lugar, para esse trono da graça de Deus, nós encontraríamos Deus se manifestando na plena expressão da sua glória. E é para lá que nós somos dirigidos quando nós oramos. E o que caracteriza a plena manifestação da glória de Deus? Quando nós estudamos sobre o ser de Deus, sobre o caráter de Deus, algumas pessoas já deram o exemplo de que é como se nós estudássemos perfeições variadas de Deus, a sua sabedoria, o seu poder, a sua autoexistência, a sua autossuficiência, o fato de que Ele é aquele que é o Deus feliz, a beatitude de Deus, a santidade, a pureza, a justiça. É como se a gente estivesse olhando um arco-íris e percebendo que cada perfeição de Deus brilha. No entanto, quando a gente pensa na manifestação da glória de Deus, Deus se manifestando plenamente com todo o seu ser, nós temos a impressão de estar mais diante da manifestação do sol, que é a soma de todas as suas virtudes e o brilho intenso da sua glória. Olha que interessante. Quando a gente pensa nesse trono de graça que está no céu, a gente tem referência por esse trono celeste da majestade divina, ou da glória da sua santidade. Em primeiro lugar, e eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, a santidade de Deus no sentido da sua total separação de tudo aquilo que não é Deus, de criatura. A santidade de Deus não fala somente da sua perfeição moral ou da sua pureza contra os nossos pecados. Quando Deus criou seres que não pecaram, principalmente aqueles que tinham mais proximidade, acesso à sua presença, Ele criou esses querubins, uma classe especial de anjos que tinha capacidade de se aproximar um pouco mais de Deus. E quando Isaías tem essa visão, o que ele diz? Que esses anjos tinham 3 pares de asa. Nos pés, que significa separação entre criatura e criador, 2 para voar e 2 para cobrirem o rosto. Mesmo os seres mais perfeitos e mais puros não têm a capacidade de contemplar a glória da presença de Deus e viver. Então, a primeira distância que existe entre nós e Deus, e o que mais dificulta a nossa oração, é a consciência da distância que existe entre Deus e nós. Nós, criaturas, Ele, Criador. Nós não temos dignidade para entrar em sua presença. Ele é Deus. Em segundo lugar, esse trono comunica a majestade da soberania divina. Porque esse trono não é somente um trono que comunica o trono da divindade. Ele é um trono que representa essa função de Deus como rei no seu relacionamento com as suas criaturas. Então Deus imprimiu na consciência, nas nossas consciências enquanto criaturas, enquanto seres humanos, a forma como Ele espera que nós vivamos. E Deus nos deu também a sua lei para esclarecer ou para restaurar nessa nossa condição de queda aquilo que Deus espera que a gente vive. Então Deus, Ele não somente está nesse alto trono, inacessível, inalcançável por sua divindade, mas Deus fala também dessa santidade da sua justiça, do seu trono de justiça. Ele está governando esse universo.
E quando nós consideramos as nossas transgressões, quando a nossa consciência nos acusa e quando Satanás nos acusa, a gente é muito desencorajado a orar, porque nós sabemos que se nós fecharmos o nosso olho, nós estamos sendo levados diretamente para a presença do trono de Deus, na plena manifestação da sua glória enquanto Deus e na plena manifestação da sua glória enquanto rei, enquanto juiz, aquele que leva em conta todas as nossas transgressões e precisa responder com santidade, com justiça. Então, o que a santidade de Deus exige dele como justo juiz é que ele puna os nossos pecados. Que desesperança para orar. Como falar com Deus, como entrar na presença dele, como falar com ele, ser aceito, que ele nos ouça e que ele responda favoravelmente. Mas há um terceiro elemento, que Deus decidiu batizar esse trono com o nome de graça. Acheguemo-nos confiadamente junto ao trono da graça de Deus. Olha que coisa gloriosa. Antes que qualquer pessoa tente mexer qualquer palito na direção de convencer a Deus de que Ele pode nos ouvir, antes de qualquer tentativa de agradar a Deus, compensar os nossos pecados, esse trono por si só é batizado pelo próprio Deus como o trono da graça. Então, apesar de toda a nossa inadequação para orar, de toda a nossa convicção de pecado, todo o nosso senso de hipocrisia, desde a consideração simplesmente do que é essa manifestação plena da glória de Deus, nós temos que pensar que acima de todas as perfeições ou de todas as virtudes, no que toca o relacionamento de Deus com os homens, a virtude de Deus que mais brilha para nós é a sua graça, é o seu favor imerecido. E preste atenção, não é uma graça apesar da sua santidade ou apesar da sua justiça. É uma graça em perfeita harmonia com a sua santidade, em perfeita harmonia com a sua justiça, e nós só sentimos o senso de privilégio de entrar na presença de Deus pela oração. O nosso privilégio é proporcional à consciência de quão distante Ele é, do quão indigno nós somos, e que mesmo assim, Ele olhou não para fora de si, procurando em nós motivos para nos amar, mas olhou para dentro de si e encontrou na suprema riqueza da sua graça, motivação para nos ouvir e para nos encorajar a procurá-lo. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que tem fé creia que Ele exista e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando a gente fechar o olho para orar, a primeira convicção que tem que estar no nosso coração é: Deus quer dispensar sua graça sobre mim. Deus quer agir com misericórdia e com graça na minha direção. Então, quando nós formos orar, a gente tem que restaurar esse senso de confiança. Cheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Primeira motivação é essa consciência da graça. A maior recompensa, o maior privilégio das nossas orações não é tanto as respostas que receberemos, mas o privilégio de entrar na presença de Deus é a comunhão com Deus. A maior experiência da oração, a maior recompensa da oração é antecipar a maior glória que o nosso coração e a nossa alma vão sentir por toda a eternidade. Comunhão com Deus, desde já, através da oração. Confiança não é irresponsabilidade, porque nenhum cristão verdadeiro vai entrar na presença de Deus desconsiderando a sua santidade, a sua pureza. Mas esse senso de inadequação ele é vencido pela convicção de que esse Deus é um Deus gracioso. É por isso que os puritanos, eles davam uma ordem para as nossas orações. Eles nunca começavam com a intercessão, com os pedidos. Os puritanos sempre começavam com a consciência de a quem nós estamos nos dirigindo quando oramos. E a satisfação da consciência de estar em comunhão com Deus satisfazia tanto a alma dos puritanos que metade da nossa lista de intercessão já seria cortada, porque nós cremos que nos falta tanta coisa que nunca terá capacidade de nos satisfazer, enquanto a presença de Deus tem muito mais capacidade para nos satisfazer. Então eles estruturavam a oração deles com essa ordem, sempre começando pela consciência de quem Deus é. Ao mesmo tempo, se eu parasse o sermão por aqui, nós ainda estaríamos vivendo esse senso de inadequação, porque a graça de Deus, apesar de ser um favor imerecido, apesar de R.C. Sproul ter chamado essa graça de não justiça, porque justiça é você dar a cada um o que é devido,
e se nós fôssemos receber o que é devido, nós estaríamos no inferno. É uma não justiça que não é injusta, é uma não justiça justificada. E a gente precisa entender com base em que Deus pode nos encorajar a orar, nos ouvir e responder favoravelmente, sem que Ele mesmo seja injusto. Então, como que Deus justifica essa graça do seu trono? Pensemos que quando a gente vai orar, existe um Deus desejoso de nos abençoar, dispensar toda a herança que Ele tem reservado para os seus filhos. E essa herança é alcançada através da oração. Como diz João Calvino, todas as bênçãos que Deus tem reservado para nós são recebidas quando, através de Cristo, em oração, nós estendemos as mãos para receber. Então, passando para o segundo ponto, através de quem ou em quem nós oramos? Isso é muito interessante. Nós oramos através de Cristo, mas nós oramos em Cristo. Ele é o cabeça, nós somos o corpo. E a gente vai ver as implicações para isso. Através de quem ou em quem oramos? Somente através de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Voltemos para o verso 14. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Então, o primeiro abismo que existe entre nós e Deus é o abismo da divindade de Deus e nós sermos criatura. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Antes de pensar mais uma vez em pecado, em transgressão, pensemos simplesmente na inacessibilidade de Deus por Ele ser Deus e nós sermos criatura. E nós precisamos, então, de um mediador que seja qualificado por natureza para nos conduzir à presença de Deus. E olha que glória que é revelada aqui. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Não existe nenhum conceito, nenhuma ideia de Jesus inferior a esta que possa nos conduzir à presença de Deus. Se Cristo é só um gente boa, se Cristo é só um líder religioso, um grande conselheiro, um grande coach, nós nunca entraremos na presença de Deus. É necessário que o nosso mediador seja qualificado por natureza. Assim como nem mesmo aos anjos é permitido olhar a face de Deus, nós temos que considerar que somente alguém com natureza divina, Deus de Deus, pode nos conduzir até a presença de Deus. Então é interessante considerar que a salvação e a oração nunca serão possíveis, nunca nós teremos acesso à presença de Deus, nunca seremos aceitos em sua presença, se não for através de um mediador que seja Deus de Deus. Mas nos fala também não somente da divindade de Deus, ele nos fala também da majestade do trono de Deus. Então o nosso mediador, ele é qualificado, Jesus Cristo. Ele é qualificado não só pela sua natureza divina, mas também pela sua natureza como homem. Tendo, pois, a Jesus, esse homem que foi batizado dentro da história com o nome de Jesus, esse homem que viveu na terra, que encarnou, esse homem, Jesus, ele é ao mesmo tempo 100% homem, ao mesmo tempo 100% Deus, e por isso que a gente precisa abraçar os nossos credos e afirmar que ele é homem e Deus ao mesmo tempo, sem mistura e todavia de forma inseparável. Quando a gente considera a qualificação da natureza desse mediador, nós percebemos que nenhum outro plano seria possível para que nós, seres humanos, tivéssemos acesso à presença de Deus. Precisamos de um mediador que seja ao mesmo tempo Deus e que seja ao mesmo tempo homem. Homem para nos representar diante de Deus. Para a gente poder falar que nós oramos não somente através de Jesus, mas nós oramos em Jesus Cristo. Essa figura que nos representa diante do trono de Deus. Agora, olha que interessante. Não estamos tratando somente da qualificação de Cristo na sua natureza, mas essa qualificação de Cristo na sua natureza divina e humana, ela é necessária para que Cristo faça a sua obra redentiva, porque o que nos distancia de Deus novamente, e eu sei que eu estou falando aqui sobre doutrinas profundas, mas entendam, o privilégio que é orar, você só vai entender quando você entender todos os trâmites que acontecem na esfera celestial, na esfera divina.
Então, Cristo ele precisava ser homem e Deus, mas ele precisava também ser esse sumo sacerdote, esse grande sumo sacerdote. Então, preste atenção. Aqui a gente passa não só da consideração da nossa distância de Deus por ele ser Deus e nós sermos criatura, mas a gente passa para a consideração de Deus como juiz. O trono de Deus, a gente espera receber graça, mas a gente merece punição. Por quê? Porque nós transgredimos a lei de Deus. Então a gente precisa de alguém que nos represente diante de Deus, tendo executado uma obra capaz de nos justificar, de nos perdoar e de creditar a nós uma obediência perfeita. Então Cristo, ele por ser Deus e homem, é capaz de ser qualificado para ser o nosso sumo sacerdote. Por quê? E aí eu quero a atenção de vocês agora. Porque no Antigo Testamento, o sumo sacerdote era alguém que entrava na presença de Deus uma vez por ano. Eles sacrificavam, junto com outros sacerdotes, os animais no átrio. O sangue desses animais, as famílias, cada família, trazia um animal que eles sacrificariam para representar os pecados dessa própria família. Os sacerdotes, então, se purificavam e o sumo sacerdote conduzia esse sacrifício anual pelo pecado do povo, passando pelo santo lugar. Então imagina como se fosse uma casa com o jardim, depois a sala de estar e o lugar mais íntimo sendo o quarto. Então o átrio era o jardim, o santo lugar era como se fosse a sala e a sala mais íntima é o santo dos santos. Uma vez por ano, tendo se purificado ele mesmo, o sumo sacerdote, ele entra ali e ali dentro ele apresenta uma mistura, do sangue do Cordeiro de Deus, misturado com o incenso queimado, para que essa fumaça do incenso perfume o sacrifício, e para que essa fumaça do incenso sirva de uma cortina, além da cortina do véu, uma nova cortina, para impedir que o sumo sacerdote se veja diante da manifestação de Deus. E essa manifestação de Deus, que já era fulminante e gloriosa por si só, que se manifestava ali no tampo da Arca da Aliança, era uma presença de Deus muito tímida quando comparado à glória celestial. Porque a glória do trono de Deus vai dispensar o sol, iluminará toda a terra. Então, se na antiga aliança todo esse processo de distância acontecia para a gente ter a menor sensação de ter acesso à presença de Deus, Deus condescendia até essa manifestação fraca. Nós, através de Cristo, aqui o texto diz, adentramos. Essa linguagem é uma linguagem de tabernáculo. Ele penetra, ele atravessa o véu dos céus e entra no santuário celestial. Então, quando a gente ora, olha o privilégio que a gente tem na nova aliança, a gente é lançado diretamente diante da presença do trono de Deus em glória, em Cristo, e somente através de Cristo. Mas por que Cristo, então, consegue realizar essa obra? O verso 15 nos diz, porque nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, antes foi ele em tudo tentado, à nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo precisava de uma natureza divina, a fim de, sem a contaminação do pecado, ser capaz de resistir todas as tentações, ser provado e aprovado. Então Cristo, representando a humanidade enquanto homem, precisa estar nascido de mulher, nascido sob a lei e cumprir perfeitamente a lei no nosso lugar. E ele então pode creditar a nós a sua obediência perfeita. E ao mesmo tempo, Cristo vai ser não somente esse sumo sacerdote purificado, ele vai ser o sacrifício perfeito, sem mancha, sem pecado, obediente perfeitamente, inocente, mas ao mesmo tempo ele precisa pagar a segunda parte da nossa dívida. Ele precisa sofrer a punição, ele precisa ser sacrificado. A nossa culpa é posta sobre Cristo, a sua retidão é posta sobre nós, e nós podemos agora apresentar esse sacrifício a Deus. Agora eu quero muito a atenção de vocês. Cristo, ele é o sacrifício perfeito. Mas o trabalho do sacerdote não acaba na apresentação do sacrifício. O trabalho do sacerdote foi feito pela metade.
Porque se a gente fosse trabalhar por ordem de compensação, se isso fosse possível diante da nossa legislação, não adianta só eu fazer boas obras para compensar as ruins. Se algo que eu fiz tem a capacidade de me justificar diante da lei humana, isso precisa ser tratado no tribunal. O sacrifício de Cristo na cruz nunca vai funcionar automaticamente de si mesmo. Cristo precisa, isso que eu acho muito lindo no comentário que faz Hugh Martin sobre o momento mais heróico da obra de Cristo na Terra, ele diz: o momento mais heróico, sem sombra de dúvidas, é a cruz do Calvário. Cristo no seu estado de humilhação, matando a morte pela sua morte. É o momento em que Cristo dá essa espadada heróica nos nossos inimigos. Está consumado. Ao mesmo tempo, o trabalho do sacerdote continua. E a gente tem que restaurar não somente essa obra gloriosa e expiatória de Cristo na cruz, mas a gente tem que restaurar a consciência e a convicção de que o nosso sumo sacerdote ressuscitou. A ressurreição de Cristo não é uma opção, é uma necessidade. Não há redenção se Cristo não pegar o próprio sacrifício que ele ofereceu, entrar diante do tabernáculo de Deus, no trono da graça, e constantemente interceder pela salvação do seu povo e pela preservação do seu povo. Então Cristo, ele pega esse sacrifício e entra na glória, ele penetra na glória para interceder pelo seu povo. Então esse mega sacrificador. É interessante, o sumo sacerdote é o arquétipo de todos os sacerdotes. Ele representava um Cristo que viria, sendo que Cristo, por ser Deus, não necessita de purificação. E por ser Deus, o seu sacrifício é capaz de cobrir multidão de pecados de todos aqueles que depositarem a fé nele. Por isso que nós podemos nos aproximar sem incertezas, confiadamente junto ao trono da graça. A graça de Cristo é segura e eficaz. Não houve reservas quando Deus fez Cristo maldição por nós. Não haverá reservas quando Cristo faz de nós justiça de Deus. Jesus, é interessante, tem uma heresia que foi pregada durante muito tempo, que ensina que a vontade de Cristo é contrária à vontade de Deus, Deus quer nos punir, e Jesus faz uso dessa influência como filho para tentar convencer o Pai de nos perdoar. É claro que existe uma influência amorosa, paternal e filial, gloriosa na Trindade. E ela permeia toda a linguagem sacerdotal. Quando Cristo ora por nós, em João 17, a gente vai ver essa linguagem, que nós sejamos um com eles, como eles são um, e que a gente desfrute desse amor familiar divino. Ao mesmo tempo, isso está permeando, ornando, intensificando essas relações. Mas em nada essa influência paternal e filial obstruiu na transação legal que foi necessária. Cristo precisou apresentar uma obediência perfeita a Deus, apesar das dificuldades que atravessou, e precisou sofrer a punição no tamanho exato de todos os pecados de seu povo, a punição equivalente ao inferno que cada um dos redimidos viveria. Cristo precisou sofrer na cruz. Então Cristo foi feito maldição de Deus, e é uma questão de justiça hoje, que todos aqueles que depositem a sua fé em Cristo recebam sem reservas os efeitos eficazes da obra de Cristo na cruz. Nós nos tornamos justiça. O problema de Deus, atenção, nunca foi um problema de poder. Nosso Deus criador é o Deus recriador. Nunca houve rivalidade entre poder, entre Satanás e Deus. É uma criatura ínfima diante do poder de Deus. O problema de Deus era um problema legal. Era um problema de ter autoridade, autorização diante da justa exigência da sua santidade para abençoar um povo pecador. E desde que Deus justificou aquilo que libera a herança de Deus, para que Deus derrame todas as suas bênçãos sobre o seu povo, Deus exerce o seu poder sem reservas hoje, para regenerar, para salvar, porque Cristo conquistou tudo perfeitamente. Então é essa graça segura e eficaz de Cristo que a gente tem que meditar. A gente pode se aproximar confiadamente junto ao trono da graça, porque nós temos um mediador perfeito que executou uma obra perfeita e que ora, intercede perfeitamente por nós hoje nos céus.
Somente através de Cristo nós podemos orar. Por isso que Martin Lloyd-Jones, no momento na história, não pôde se juntar a esse homem Billy Graham, que ele apreciava muito por a sua capacidade evangelística, mas Billy Graham, nas suas cruzadas, ele fazia algo que vai contra esse ensino que a gente está considerando aqui. Lloyd-Jones teve uma reunião com ele, durante 3 horas, e falou, olha, se você não mudar alguns detalhes, eu não posso participar com você dessa cruzada. E entre esses detalhes era o fato de que ele não podia, Lloyd-Jones disse, eu não posso sugerir às multidões que elas podem entrar na presença de Deus com qualquer coisa que seja menos do que Cristo, ou qualquer coisa que seja mais do que Cristo. Eu não posso subir num púlpito e pregar do lado de um rabino e do lado de um católico. Porque o rabino ensina que nós podemos chegar à presença de Deus sem Cristo. E o católico ensina que Cristo não é suficiente. Nós precisamos de santos, Maria e etc. Um diminui a eficácia suficiente da obra de Cristo. E o outro diminui a necessidade de Cristo. Então, nessa preocupação, a gente tem que tomar cuidado. Nós só chegamos à presença de Deus através de Cristo, em Cristo. Cristo está no céu e não numa tumba. Nós precisamos nos restaurar a visão do Cristo ressurreto, glorificado, orando por nós. E certamente através de Cristo nós seremos ouvidos, porque Ele satisfez todas as demandas divinas legais e intercede perfeitamente por nós. Em terceiro lugar, e aqui eu vou apenas pontuar algumas aplicações importantes. O senso de maravilha na oração tem como base a consciência sobre pelo que nós oramos juntamente com Cristo. E aí a maior escola de oração, como sempre, é seguir a forma como Cristo ora. Nesse texto a gente já tem alguns indícios de pelo que devemos orar. Para que as nossas orações não sejam uma interrupção nessa interação divina em nosso favor. É glorioso imaginar que quando a gente fecha o olho para orar, nós já encontramos um Cristo orando por nós, pedindo ao Pai para derramar suas bênçãos sobre nós. É glorioso considerar que a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, quando a gente começa a orar, ele já está tentando ajudar a gente a orar pelo que é certo. E Tiago, na sua carta, vai dizer, pedir não recebeis porque pedir mal. Então, se a gente quer aprender a orar, a gente tem que considerar como Cristo ora por nós e como a Bíblia nos ensina a orar. E uma coisa interessante, se a gente for no verso 14, é considerar que diz o seguinte, tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos nossa firme confissão. E em seguida, lá no final, no verso 16, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então vamos lá. Misericórdia é a maior necessidade que todo cristão, todo ser humano tem a apresentar diante de Deus. É por isso que a gente não fica afirmando que o melhor de Deus ainda está por vir, a menos que a gente esteja considerando a nossa vida na glória. O melhor de Deus já veio, é Cristo na cruz. Perdão dos nossos pecados, acesso à presença de Deus. Misericórdia é a maior e a primeira necessidade de todo ser humano. Nós somos pecadores, precisamos que Deus seja condescendente. Misericórdia é Deus sentindo a dor nas córdias dele pela nossa miséria. Mas não somente isso, é Deus descendo até a nossa miséria para nos tirar dali, provendo uma maneira de nos tirar daquela condição e nos elevar. Então, quando Paulo vai ensinar em Efésios, vós estavais mortos nos vossos delitos e pecados, segundo o curso desse mundo, segundo a potestade do ar, o espírito que agora atua no filho da desobediência. Então, não há como a gente imaginar que a nossa condição antes da conversão seja mais inferior do que essa. Inimigos de Deus, filhos da ira de Deus, governados por Satanás. É a condição de todo não cristão. Só a misericórdia de Deus pode nos tirar dessa condição. Essa é a raiz de todos os nossos medos, de todos os nossos traumas. É a mais tímida impressão no fundo da nossa consciência de que Deus é contra nós. Porque nós somos contra Deus. E a realidade é que essa é a misericórdia de Deus. Descobrir um Deus a favor de nós. Misericórdia. Primeira necessidade do cristão, não somente no momento da conversão, mas durante toda a sua vida. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então é muito importante, dentro da nossa lista de oração, a gente colocar lá, prioridade número 1, tem misericórdia de mim, ser propício a mim, pecador. Em segundo lugar, a generosidade de Deus, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça
E olha que interessante, a graça de Deus, ela é a mãe de todas as bênçãos que nós podemos receber da parte de Deus, é aquela expressão do amor de Deus que revela o seu favor imerecido e a sua predisposição generosa. É por isso que lá em Efésios, Paulo vai falar que a gente saiu dessa condição e que hoje nós já estamos sendo abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Vamos meditar que a realidade da representação do Cristo glorificado diante de Deus é a realidade de todos os cristãos desde já. Inevitavelmente, nós seremos mais santos, nós seremos mais perfeitos, nós seremos mais conformados à perfeição moral de Cristo. E aqui é interessante, graça, não somente aquilo que nós necessitamos para viver a vida cristã, mas contemplar um Pai generoso, que quer nos dar muito mais do que a gente possa pedir ou imaginar, o que é bom para nós. E também socorro em ocasião oportuna. Isso é interessante, porque eu tenho a impressão que a gente começa por aqui. A gente fecha o olho e começa a pedir socorro para Deus. E a gente acha que toda ocasião é ocasião oportuna. A gente não, é ocasião oportuna para que Deus dê sua resposta. No momento certo, no tempo dele. E o interessante é considerar que essa ocasião oportuna é esse Deus Pai, sábio, que sabe o que é melhor para nós, muito melhor do que nós mesmos. Mas a gente tem, com certeza, direito de pedir socorro para Deus, a cada momento em que nós nos sentimos necessitados. Então aqui tem alguns parâmetros aí para a gente orar. Mas como que Jesus Cristo, como o nosso sumo sacerdote, ora por nós nesses pontos? E aí eu quero só pontuar para vocês umas coisas muito interessantes. Cristo, ele está agora realizando no céu a obra do sumo sacerdote que ele começou na terra. Em primeiro lugar, Cristo, como nosso sacerdote, está sempre apresentando os méritos do seu sacrifício por nós diante de Deus. Apocalipse vai revelar Jesus, cuja identidade celestial é tida principalmente como o Cordeiro de Deus. É o casamento do Cordeiro, a visão do Cordeiro, que vai abrir o livro. Então, olha que interessante. Hebreus 10:12 nos diz o seguinte: Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Ele está intercedendo, apontando para os méritos perfeitos da sua obra. A sua oração por nós é eficaz e as nossas orações precisam ser cristocêntricas. Porque se nós não nos lembrarmos constantemente de que nós só estamos diante de Deus pela obra de Cristo, nós nunca nos sentiremos motivados e seguros na oração. Sempre vai faltar confiança. Então a gente tem que se lembrar, não é uma fórmula. Em nome de Jesus, amém. É com a consciência daquilo que a gente está falando. Nós estamos orando em nome de Jesus. Deus, olha para mim, contempla, enxerga em mim milhares de motivos para não me ouvir, só que Ele está olhando para mim através de Cristo. E Ele olha para mim e enxerga o Cordeiro, seu Filho que morreu por mim na cruz. E isso me dá confiança para orar. Não vou para diante de Ti, Senhor, com base nos meus méritos, eu vou para diante de Ti com a certeza de que eu estou orando através de Jesus Cristo. O sacerdote que ofereceu o sacrifício está sempre no céu. O sacrifício nunca é esquecido no céu, e assim, aqueles que nele confiam são sempre aceitáveis a Deus, é o que diz J.C. Ryle. Nossas orações cristocêntricas, nossas orações revestidas de segurança de salvação. Não perdemos salvação porque Cristo está sempre lembrando ao Pai de que Ele morreu por nós. Em segundo lugar, Cristo, nosso sacerdote, está sempre intercedendo pela preservação, provisão e pleno desenvolvimento da salvação do seu povo. Esse texto que a gente acabou de ler nos diz que Ele aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então, essa intercessão de Cristo é pela nossa santificação. Essa intercessão de Cristo, ela é eficaz na batalha espiritual. É um Cristo que está orando, por exemplo, como Ele orou por Pedro, que Satanás quis pô-lo à prova para peneirá-lo, mas eu intercedi por ti. É um Cristo que está orando pelo pão, perdão,
proteção, como no Pai Nosso. É um Cristo que está engajado constantemente em orações pela preservação do seu povo. E a gente tem que considerar a eficácia dessas orações. Porque se Cristo está lá orando para que nenhum daqueles que lhes foram confiados se perca, nós precisamos descansar. Porque Satanás não tem nem autoridade mais para nos acusar, nem poder para tirar das mãos de Cristo aqueles que foram salvos. E a perseverança da igreja perseguida também se fundamenta aqui. Porque Deus, Cristo intercedendo ali por Estevão, como eu já mencionei, foi o sustento para que as orações de Estevão se parecessem com as orações de Cristo, mesmo na hora da sua morte. Em tuas mãos entrego o meu espírito, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Olha que coisa linda. Contemplando e aprendendo a orar com aquele que intercede pela nossa preservação. E é um testemunho na história da igreja, que muitos mártires dizem receber na hora da sua morte o sustento extraordinário e sobrenatural para preservar o testemunho. Então, Cristo, como sacerdote, está orando pela preservação, provisão e desenvolvimento. Por isso que a igreja não precisa ser tentada a bater na porta de Satanás para receber o sustento. Me entristece muito ver tantos pastores tentando desenvolver um trabalho paralelo ou conciliar com a obra do pastor. É muito triste uma igreja que não se dispõe a ser esse meio de Deus para trazer a provisão dos seus pastores, mas também se envolvendo com tarefas como coaching ou como outro tipo de desenvolvimento nos nossos dias, que o chamado pastoral sobrepuja e é suficiente para cumprir aquelas funções. Então é triste ver essa condição da igreja, mas o convicto, chamado de Deus, tem que ter certeza de que Deus vai orar pela sua provisão. Cristo vai orar pela sua provisão e o Pai vai dispensar sobre ele a sua provisão. Cristo, nosso sacerdote, está sempre intercedendo por cada membro do seu povo. Olha que interessante. Quando o sumo sacerdote pegava aquele animal, ele representava a família que tinha se associado conscientemente àquele animal. Quando alguém vai representar legalmente a nós diante do tribunal, ele está representando pessoas específicas. É por isso que o sumo sacerdote tinha os nomes das 12 tribos representados. E o fato é que Cristo ora por cada um dos seus filhos pelo nome. Olha que coisa gloriosa. É por isso que a gente fala da expiação definida. Jesus morreu na cruz pensando especificamente em cada um daqueles que haveria de depositar sua fé nele. E isso é o que traz segurança para nós. Porque se eu tenho uma ideia vaga de que o sacrifício de Cristo na cruz é automático e vale para todo mundo, e depende de mim querer usar ele, ou da minha performance, achar que eu fui recebido ou não, eu estou perdido. Mas quando eu sei que Cristo, ele mesmo intercedeu por mim, que ele foi para a cruz carregando os meus pecados individuais, eu tenho a certeza de que essa obra é eficaz. Ele está intercedendo eficazmente por mim. Cristo, ele está nos tornando famosos nos céus, conhecidos nos céus, porque os nossos nomes são mencionados especificamente por Cristo diante do Pai, intercedendo por cada um de nós. E nós deveríamos, como a gente viu no vídeo, preencher as silhuetas das nossas orações. As nossas orações deveriam ser carregadas de mais afeto, de mais intimidade, de mais pessoalidade. É importante orar de uma forma geral pela igreja perseguida, mas é mais importante ainda desenvolver relacionamento com os missionários no campo, mencionar o nome dessas famílias, acompanhar essas famílias e orar por elas. Em quarto lugar, Cristo está orando para santificar as orações, serviços e ofertas do seu povo. Uma reunião de oração, pessoas novas convertidas têm vergonha de orar porque ouvem outras pessoas orando de uma forma mais rebuscada, mais envolvida. A verdade é que Cristo está santificando as nossas orações. Não existe oração besta. Besta é não orar. Por mais imperfeita e por mais que a nossa oração necessite de correção, é orando que a gente vai ser corrigido. E Cristo, ele quer que a gente desfrute da maior bênção da salvação hoje, que é o acesso à presença de Deus. Então, quando a gente ora, a gente tem que se lembrar, em primeiro lugar, que o Espírito Santo está desenvolvendo o ministério aqui já, nos ajudando a orar,
fazendo o primeiro trabalho de edição das nossas orações, e está misturando com esse aroma agradável de Cristo, para que os nossos sacrifícios imperfeitos sejam recebidos a Deus de forma agradável. Isso não é desculpa para a gente apresentar as piores orações possíveis ou os piores serviços possíveis. Mas a verdade é que nunca a gente deveria ser intimidado pela consciência de que quando a gente está ouvindo um sermão, pensamentos ruins passam pela nossa cabeça. As nossas melhores obras são contaminadas, são trapos de imundícia diante de Deus. Mas, através de Cristo, nossas orações são recebidas porque elas são aperfeiçoadas. É uma edição simultânea, é um filtro simultâneo. E nossas orações se juntam com as de Cristo, e Cristo nos vê em Cristo, através de Cristo. Um culto como esse só é aceito a Deus, porque ele é purificado por Cristo, que intercede por nós, santificando as orações, as obras, as boas obras e o serviço do seu povo. Cristo, ele ora continuamente pelo perdão do seu povo. O exercício da confissão é importante. O texto nos diz que a gente tem um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. Uma das maiores estratégias de Satanás para nos impedir de orar é nos chamar de hipócrita e nos acusar. Então, Lutero, vocês já devem conhecer a história, numa madrugada se sentindo acusado por Satanás, não conseguia dormir, Satanás lembrando os seus pecados constantemente, Lutero acorda, e Satanás com aquela lista de pecado, e Lutero diz, olha, você esqueceu esse pecado, mas por todos eles Cristo morreu. E eu vou orar com liberdade, e eu vou orar com confiança, porque eu não oro baseado nos meus méritos. Eu oro baseado na obra de Cristo. E esse exercício de confissão, é claro que de uma vez por todas, nós fomos justificados e perdoados por Deus. Como Jesus disse a Pedro, aquele que já se banhou não necessita lavar senão os pés. Mas o exercício da confissão constante dos nossos pecados é muito saudável e terapêutico para nós. Mas não é necessário, como os católicos ensinam, que a gente precisa confessar para um sacerdote terrestre, porque o texto nos aponta para o nosso sumo sacerdote celeste. É importante ter amigos mais íntimos e maduros na fé, que a gente possa compartilhar nossas dificuldades e confessar os nossos pecados. Mas nenhum ser humano é qualificado como Cristo, atenção, para que ouvindo os pecados de outro não se sinta tentado. Olha que interessante, lá na minha igreja um presbítero chegou para mim e disse, olha Davi, você pode cuidar desse caso, porque esse irmão veio me procurar e confessar os pecados dele e eu me senti um pouco tentado pelo que ele estava dizendo. E eu disse, procure saber o mínimo possível. Se você se sente fraco, que outro ajude esse irmão. Mas o fato é que Cristo é o único que pode ouvir com toda a transparência do mundo, tudo que passa na nossa cabeça, no nosso coração, na nossa vida. E ele pagou por todos os pecados. Oramos pelos perseguidores porque deles pode vir um Paulo. Então não há limites, porque Cristo foi em tudo tentado e é capaz de se compadecer com todas as nossas tentações, e nós devemos recolher a ele acima de tudo como sumo sacerdote. Nós não precisamos sobrecarregar o pastor, mesmo que o pastor esteja aqui para ajudar a gente na nossa caminhada. Mas sumo sacerdote, mega sumo sacerdote, só Jesus Cristo. Em sexto lugar, Cristo está intercedendo pela salvação dos eleitos. Olha que coisa gloriosa. A nossa salvação só aconteceu uma vez na nossa vida, nosso novo nascimento, porque num momento determinado, no tempo, Jesus disse para Deus, eu morri por ele. Eu oro pela regeneração dele, pela conversão dele. E essa oração é eficaz. E a igreja não precisa ser tentada para tentar desenvolver estratégias para salvar os perdidos. Porque o que salva os perdidos, no final das contas, é a obra perfeita de Cristo e a intercessão perfeita de Cristo. E é essa glória que a gente tem que comunicar. Um dia Deus resolveu. As pessoas pregaram o evangelho para mim várias vezes, eu não me converti. Eu fui resistente. Mas um momento na minha vida, tudo mudou. O que determinou esse momento? Foi o momento em que Jesus decidiu fazer valer a sua obra por mim. Quando, porém, aquele que me separou antes mesmo de eu nascer, aprouve a ele revelar o seu Filho em mim. Olha que coisa gloriosa. A gente fica desencorajado a orar, porque às vezes a gente ora e nada acontece, aparentemente. Mas no tempo de Deus, nada
vai poder resistir ao caso mais difícil de conversão pelo qual você ora há tanto tempo. Basta uma palavra de nosso sumo sacerdote, que as nossas orações vão se juntar às dele de forma eficaz. E essa é a grande esperança para a evangelização, para o avanço da igreja. Olha que interessante. Perguntaram a Spurgeon como que numa sociedade tão cética a igreja dele prosperava tanto. E o que ele sugeriu foi que, enquanto muitos pregadores pregam, colocando muita ênfase nos obstáculos, nas dificuldades, na resistência, ele pregava confiante na soberania de Deus para a salvação. Ele tinha certeza que Deus salvaria os seus eleitos. E ele pregava crendo que os eleitos de Deus haveriam de se converter. A gente não precisa focar nos obstáculos, a gente precisa focar no tamanho do nosso sumo sacerdote. E para concluir, Cristo, ele está intercedendo sobretudo pelo testemunho do seu povo. Porque se tudo isso já está garantido para nós, o contexto de Hebreus era de uma igreja, a gente tem pouca informação sobre o contexto de Hebreus, mas provavelmente era uma igreja formada por judeus, que estava debaixo de perseguição e que começou a se acomodar, camuflar, não fazer declarações explícitas sobre Cristo, sobre a sua fé, e isso teve um impacto na sua conduta moral. E aí lá, culminando Hebreus 11 e 12, o objetivo do autor fica claro: visto que temos uma grande nuvem de testemunho, a gente tem que nos desembaraçar do pecado e seguir o autor e consumador da nossa fé. A gente ainda não resistiu até o sangue. Olha que interessante. O objetivo do autor aqui se encontra sobretudo nessa expressão, verso 14. Conservemos firmes a nossa confissão. Todo esse argumento de ter um sumo sacerdote é para convencer os crentes que a gente não tem desculpa para esmorecer na firmeza da nossa fé, na firmeza da profissão de fé. Porque os mais fragilizados entre nós vão culpar as circunstâncias, mas a gente nunca foi chamado para obedecer às circunstâncias. Eles estão debaixo de perseguição. E a exortação é a seguinte: lembre-se que nós temos um sumo sacerdote. Você ainda não resistiu até o sangue. A maior resposta de oração somos nós. Essa oração de Cristo, qual desculpa eu vou dar se Cristo já fez a obra, já garantiu o futuro e intercede pela minha profissão de fé? Eu vou aguardar o socorro em ocasião oportuna, eu vou aguardar a manifestação de misericórdia, de graça de Deus, preservando firmemente a minha profissão de fé, preservando a minha conduta, a minha integridade enquanto cristão, ainda que eu tenha que resistir até o sangue. Porque o que determina a minha perseverança e a minha obediência não são as circunstâncias, não é o tamanho do obstáculo. Teríamos que ter menos teólogos especializados nos filisteus e mais teólogos especializados nessa intimidade e comunhão de um Deus que capacitou um pastor de ovelhas a matar um leão e um urso. Menos contextualização e mais Bíblia. Menos o tamanho dos problemas, das dificuldades, das perseguições e mais o tamanho do nosso Deus, do nosso sumo sacerdote. Amém? Então, o maior privilégio da oração é o glorioso ministério sacerdotal de Cristo. É a maior motivação que a gente tem hoje para orar, e nele a gente toma consciência a quem nós oramos, através de quem oramos e pelo que oramos, com confiança e segurança. Amém? Vou chamar o pastor Gil de Clay para orar por nós. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço,
vais fazer, por tuas promessas e tudo que és. Eu quero te agradecer com todo o meu ser. E aí? Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço, Deus Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar.